meus irmãos. Eu me chamo Paula e sou colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa. A todos que hoje nos assistem pela primeira vez e também a todos que já nos acompanham, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Esse mês, o tema central dos nossos encontros de quinta-feira é Revista Espírita de 1858, um tesouro incalculável. A palestra de hoje é da nossa querida irmã Ilka, também colaboradora da Irmã Rosa, que vai falar sobre a avareza. Antes de chamarmos a Ilka, nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece inicial. A página escolhida para o dia de hoje é do livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel. Lição de número 52, de título Avareza. Emmanuel destaca o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. E Emmanuel comenta: fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens, atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhes eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda. Arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhes partilharam as tarefas no mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre amado de nossos corações, querida Irmã Rosa, agradecemos por mais uma vez aqui podermos nos reunir nesta bendita oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Que cada um de nós, aqui conectados nesse instante, possa abrir as mentes e os corações, emanar bons sentimentos, elevar os pensamentos, para que melhor possamos aproveitar os ensinamentos que serão trazidos no dia de hoje. Que munidos desses esclarecimentos possamos ter vontade, bom ânimo, esperança e coragem para praticá-los. Senhor Jesus, pedimos permissão para iniciarmos a nossa reunião de hoje, rogando o teu olhar amoroso e o amparo dos bons espíritos da casa da Irmã Rosa. Que esses teus mensageiros
possam chegar a todos os lares e tocar cada um dos corações que agora nos assistem. Que as bênçãos do alto possam alcançar também a nossa irmã Ilka. Mestre, conceda-nos a tua luz, a tua paz e o teu amor como companheiros nossos de jornada, que eles possam habitar nossos corações, hoje e sempre. Que assim possa ser, graças a Deus. Agora, passamos a palavra a Ilka. Amigos, muita paz. Que Jesus nos abençoe. O tema de nossa conversa, de nossas reflexões, é a avareza. Nós sabemos, vivemos num mundo de provas e expiações. Isto significa viver, agir de forma equivocada em muitos momentos. E também conviver com comportamentos nossos ou de companheiros de outros que não são os melhores em questões de ética e em questões de moral. Nós sempre dizemos que gostaríamos de viver numa sociedade melhor, numa sociedade mais justa, mas para isso é necessário que mudemos os nossos comportamentos. A mudança de comportamento, mudança de valores, é fator principal para que a gente, sim, possa um dia viver numa sociedade mais feliz. Ter consciência do supérfluo e do necessário, do que realmente nós precisamos. Perceber que o excesso de uns é a carência de outros. Os espíritos nos dizem que a Terra passa por momentos de transformações. É uma transição planetária, uma grande transformação, de mudança daquele planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Quando Jesus aqui esteve, ele nos falou sobre herdar a terra. E nos disse como isto poderia ser feito, isso poderia acontecer, através do poema das bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. E aí ele nos disse que para herdarmos a terra, que era necessário que nos tornássemos brandos, pacíficos, misericordiosos, ou seja, alterarmos comportamentos, termos mais misericórdia, mais brandura, mais percepção do nosso companheiro e suas necessidades. E entre todos esses comportamentos difíceis que nós encontramos e que necessitam ser mudados, nós encontramos a avareza. Como um dos 7 pecados capitais, a avareza pode ser vista como uma pedra, uma enorme pedra que encontramos em nosso caminho evolutivo e que necessita ser eliminada, precisa ser demolida. Estamos aprendendo que este é um dos comportamentos mais comprometedores que encontramos num planeta de provas e expiações. Muitas vezes esse comportamento é associado a uma falsa humildade, que na verdade não passa de uma forma acentuada de orgulho. O nosso estudo é uma apresentação através de uma dissertação moral que foi ditada por São Luís a médium Hermance de Faux numa reunião da Sociedade Espírita de Paris, reunião do dia 6 de janeiro de 1858.
e que foi publicada na Revista Espírita de fevereiro de 1858, este mesmo ano. Revista Espírita, também conhecida como Jornal de Estudos Psicológicos, foi criada por Allan Kardec e é um relato, ali nessa revista é um relato, são informes, faz referências sobre as reuniões da Sociedade Espírita de Paris, que se reunia sob a presidência de Allan Kardec para estudar, ouvir as considerações sobre a doutrina dos espíritos, que ali estava sendo iniciada em sua codificação, na sua organização, porque nós sabemos que a presença do mundo espiritual no mundo encarnado, desde todos os tempos, sempre esteve presente. E ali eram feitas questões aos espíritos orientadores sobre diferentes assuntos. Também recebiam as manifestações dos espíritos felizes e dos espíritos que têm muita dificuldade no plano espiritual. É um ensino, ali se tinha um ensino das relações entre os espíritos do mundo, das coisas do mundo visível com o mundo invisível. Também anotações sobre ciência, moral e todos esses assuntos sobre os quais nós encontramos referências na codificação. É muito interessante e importante conhecer a Revista Espírita, porque ali nós temos quase que o dia a dia, as reuniões, as conversas daquelas pessoas que estavam ali interessadas em organizar a doutrina espírita, as orientações dos espíritos sobre a presidência e a liderança de Allan Kardec. Mas tanto é que nós encontramos muitas dessas questões agora na forma sistematizada na codificação. E nesta apresentação, na dissertação que São Luís apresenta, nós encontramos dois aspectos interessantes. O primeiro deles é uma história. São Luís conta uma história como uma parábola, uma história que tem fundo moral. Né? E é a seguinte, a história que ele nos apresenta. Certo dia, 2 filhos de um mesmo pai receberam cada um seu alqueire de trigo. O mais velho guardou o seu no lugar oculto, seguro e oculto. O outro, indo para plantar, porque interessava semear a parte do trigo que lhe coubera, mas no caminho ele encontra um pobre, um pedinte, um mendigo. E aí, dirigindo-se a este mendigo, ele pegou metade do trigo, do alqueire de trigo, do trigo que lhe coubera, e entregou ao mendigo. E seguiu o seu caminho para semear o resto do campo paterno. Por esse tempo, veio uma grande fome. E dizia-se que as aves dos céus morriam às beiras do caminho. O irmão mais velho correu ao seu esconderijo, ali não encontrando senão poeira. O caçula, tristemente, ia contemplar o trigo que secava no pé, porque ele semeou o trigo dele. Quando ele se encontra com aquele pobre que ele havia assistido, a quem ele dera metade do seu trigo. Irmão, disse-lhe o mendigo, eu ia morrer e tu me socorreste. Agora que a esperança secou em teu coração, segue-me. Teu meio trigo, teu meio alqueire de trigo, quintuplicou em minhas mãos. Aplicarei a tua fome e viverás em abundância. Nós temos aqui uma lição. Quem guarda, não com uma forma previdente e tranquila, mas quem guarda com receio da perda, para ter sempre muito,
pode vir a ter grandes problemas. E nessa dissertação de São Luís, ele apresenta ainda como um observador analisando, observando o comportamento de um avarento. Ele pergunta: és feliz, Álvaro? Sim, parece que sim. Fala para si mesmo o observador. Teus olhos brilham com sombrio esplendor. Todo o seu corpo responde com sentidos apurados. Sim, ouço. É o tilintar do ouro nas tuas mãos. A tua mão acaricia esse ouro, que se derrama por todo o seu esconderijo. E dizes: ó supremo prazer, que suprema volúpia, que sensação especial o tocar este ouro. Mas silêncio se faz. Vem gente, ao medo de perder o que se tem. Fecha depressa. Oh, como estás pálido. Todo o teu corpo estremece, mas tranquiliza-te. Os passos se afastam. Abre, olha, ainda tem teu ouro. Abre, não temas mais. Estás sozinho. Ouves, não é nada. É o vento que geme ao passar pelas frestas. Olha, quanto ouro! Mergulha tuas mãos. Faze soar o metal. És feliz. Tu és feliz. Mas ao mesmo tempo o observador se pergunta: mas como feliz? A noite não te dá repouso. O teu sono é atormentado por fantasmas, por pesadelos. Tuas roupas caem em frangalhos. A tua casa ameaça cair. Sentes frio, fome e sede. Mas o que importa? Tens o ouro. Mas eis que a morte chega. Infeliz, a morte vai separar-te do ouro. Ávidos, os teus herdeiros atiram o teu corpo num canto qualquer do cemitério. E, agora, estás face a face com a eternidade. Pergunta: miserável, o que fizeste do ouro que te foi confiado para aliviar o pobre? Estás ouvindo estas condenações, essas blasfêmias? Estás vendo essas lágrimas, este sangue? São as condenações que derramaste, que fizeste derramar, por conta do que fizeste derramar, pelo sofrimento que tu poderias ter podido acalmar. As lágrimas que fizeste escorrer, o sangue que derramaste por tuas ações, onde não viste as necessidades do teu irmão. Tens agora horror a ti. Desejarias fugir e não podes. Tu sofres, condenado. Te contorces em teu sofrimento. Sofre. Nada de piedade para ti. Não usaste de piedade, não usaste de misericórdia para com teu irmão infeliz? Quem terá misericórdia de ti agora? Quem a teria por ti? Sofre, sofre. Teu suplício não terá fim. Para te punir, quer Deus que acredites que assim seja. Quer Deus que assim o creias. Neste momento, terminada aqui a narrativa, a dissertação de São Luís, há um comentário de Kardec. E o comentário vem por conta da frase: acreditar que o sofrimento não tem fim. Kardec, então, fala: estávamos surpreendidos em ouvir São Luís dizer, falar de eternidade dos sofrimentos, enquanto todos os espíritos superiores
concordam em combater essa crença, esta ideia de que o sofrimento será para todo o sempre. Mas, volta Kardec, as últimas palavras para te punir, quer Deus que assim o creias, que assim acredites, vieram tudo explicar. E nós a reproduzimos, né, como fala Kardec, nas características gerais dos espíritos de terceira ordem, dos espíritos imperfeitos. E aí ele diz, de fato, quanto mais imperfeitos são os espíritos, mais restritas e circunscritas e limitadas são as suas ideias. Para eles, o futuro está vago. Não compreendem. Sofrem, não compreendem o futuro, sofrem com isso. E os sofrimentos são muito longos. E assim, nestes casos, sofrer por muito tempo é sofrer para sempre. Nós, aliás, ouvimos isto ainda agora. Muitas vezes nos encontramos companheiros nossos que têm um sofrimento muito grande e dizem, este sofrimento, esta dor não tem fim. É a expressão utilizada, né? E aí, nós vamos ver nas questões 973 do Livro dos Espíritos, fazendo referência, inclusive, à lição, à questão 237, também do Livro dos Espíritos, sobre essa questão do sofrimento e das sensações dos espíritos. Mas vamos à questão 973, que é no tema gozos e sofrimentos dos espíritos, né? As lições nos falam sobre os sofrimentos morais e a questão do sofrimento eterno. Na questão 973, Kardec pergunta aos espíritos, quais os sofrimentos maiores que os espíritos maus se veem sujeitos? E aí responde os espíritos, numa descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo aqueles que sofrem essas torturas, né, esses desesperos e essas dores, têm dificuldade em vos dar delas uma ideia mais precisa. Porém, sem dúvida alguma, a mais horrível consiste em acreditar que estão condenados para sempre. E Kardec, a essa questão, faz então um comentário. O comentário é longo e nós destacamos alguns aspectos. Por exemplo, né, das penas e gozos da alma após a morte, forma o homem a ideia mais ou menos elevada conforme o seu estado de inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, mais compreende as coisas de um ponto de vista mais racional. Aí nós entendemos porque a necessidade e o chamamento dos espíritos para o estudo, para a nossa compreensão, para o conhecimento, para o entendimento das situações, porque nós provavelmente vamos viver ou já vivemos muitas situações difíceis, de muita dor. Então nós precisamos entender sobre o que se encontra, quais são as características, qual o significado dessas dores, né? E aí ele continua nos dizendo que a razão mais esclarecida ensina que a alma é um ser todo espiritual, e por isso mesmo que ela não pode ser atingida por impressões que atingem apenas a matéria. Como, por exemplo, a questão do fogo eterno. Nós aprendemos em filosofias religiosas, por onde nós passamos, que os maus iriam arder para sempre no fogo do inferno. Ora, as almas boas iriam para o céu, e as almas ruins, as almas dos homens maus, iriam arder, sofrer para sempre, queimando no fogo, no inferno. Ora, aqui Kardec está dizendo que razão, através da razão, do entendimento, nós vamos ver que certas coisas
que nós aprendemos não podem acontecer. Não acontece. Aliás, sobre a razão, Kardec chama bastante atenção e é muito importante que nós pensemos que o ser humano tem razão e emoção para serem desenvolvidos dentro de si. Né? Mas o fato de entender o que está acontecendo, a entender sobre os tormentos morais resultantes de comportamentos equivocados, não isenta o ser de sofrimentos e que nem receba castigo pelas suas faltas. As comunicações dos espíritos, né, tiveram como resultado, nos diz Kardec, ainda nesse comentário, mostrar o estado futuro da alma. Não mais em teoria, mas de fato, de realidade. E mostrando que são consequências. O que se sente lá no plano espiritual são consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre. O que aqui fizemos tem como consequências. E essas consequências perfeitamente compreensíveis lá na vida futura. São consequências de diferentes ordens. Mas, de um modo geral, cada um é punido por aquilo que pecou. Estas situações de comportamentos equivocados geram problemas morais e que os espíritos sempre chamam a atenção. As relacionadas com o dinheiro são problemas que ainda são muito presentes, né, no comportamento de todos nós, especialmente que habitamos este planeta de provas e expiações. São problemas morais relacionados ao mau uso do dinheiro. E nós vamos encontrar nessa Revista Espírita de maio de 1858 uns questionamentos feitos a São Luís para que tenhamos cuidados em nossos comportamentos em relação ao dinheiro. E ali foram problemas morais que são dirigidos a São Luís para que ele esclareça determinadas situações de espíritos que vivenciaram fatos que agora se encontram no plano espiritual, ou como eles vão se encontrar no plano espiritual. E são várias questões. Uma delas é bem interessante. Duas pessoas com muito dinheiro. Um era rico, ganhou muito dinheiro, continua rico. O outro era pobre, ganhou dinheiro, tornou-se rico. Nenhum dos ajuda a ninguém. Só cultua um certo egoísmo com as relações, as suas fontes, com esses recursos. E Kardec pergunta, qual dos dois é mais culpado? Terá mais problemas no plano espiritual? Então ele responde, o que era pobre. E são várias outras questões. E uma delas é a dos dois avarentos. Né? O primeiro se priva do necessário, morre com precisão sobre o seu tesouro. Precisa de tudo, não gasta seu dinheiro em nada, só acumulou. O segundo é avarento apenas para com os outros, mas é pródigo para si mesmo. Enquanto se nega ao menor sacrifício para prestar obséquio, auxílio, ou fazer algo de útil, ele não consegue fazer. Mas nada economiza para a satisfação dos seus prazeres pessoais. Se alguém lhe pede um favor, ele sempre está de má vontade. Mas quando quer entregar-se uma fantasia própria, nunca lhe falta oportunidade para realizá-la. Aí pergunta a São Luís, qual o mais culpado? E qual deles terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Responde São Luís, o que goza. O outro já encontrou a sua própria punição. Então nós vamos percebendo que orientações dos espíritos sempre nos chamando a atenção para a problemática da avareza. É um comportamento que precisa ser bem avaliado para que a gente comece a se libertar dele, porque é um dos que mais levam a dificuldades no plano espiritual. A morte, nos dizem os espíritos, né, mostra
que se é apenas um depositário dos bens que se recebe. Em Jesus, vamos lá a Jesus, porque nos vai nos orientar por porquê dessas situações. Nós aprendemos que tudo que recebemos como tesouro deve ser multiplicado e não guardado em uma segurança fechado para que não ser usado por ninguém ou apenas por si próprio. Lembremos ainda, sempre, que a doutrina dos espíritos, nos mostrando que o espírito sobrevive à morte física, ele, como vimos na questão 973, vai responder por todos os seus atos quando encarnado. E no retorno ao plano espiritual, se defronta com reflexos amargos da conduta povoada por equívocos. Sempre preocupação dos espíritos, nos dando oportunidades e frases e textos para refletirmos sobre essas questões. No Evangelho segundo o Espiritismo, o item 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 3 apresenta a passagem evangélica de Lucas, no capítulo 12, versículos 13 a 21. E tem por título, Preservar-se da Avareza. E apresenta essa passagem. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. E apresenta aqui a parábola do rico equivocado, rico insensato, também chamado, Porque havia um homem rico, muito rico, que ele tinha pessoa já por ter uma colheita muito grande. Pensou, como hei de fazer? Poxa, não tem mais lugar para guardar tudo que tenho. Onde encerrar tudo que eu colher, que vou possuir? Ah, já sei, demolirei todos os meus atuais celeiros e construirei uns maiores para ali colocar tudo que tenho em abundância, toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi para minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem, que insensato que és! Esta noite tomar-te a alma, para que servirá tudo o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio, e não é rico diante de Deus. Esta é o conteúdo dessa parábola, chamando-nos a atenção para nosso guardar, nossos bens. Mas existem várias formas de avareza. Emmanuel chama atenção sobre isso. Ele também nos diz, a avareza não consiste apenas em amealhar dinheiro nos cofres da mesquinhez. Os espíritos, de um modo geral, nos orientam que não se avarenta apenas em questão de dinheiro, como usualmente é conhecido, Tudo o que se tem guardado em excesso é uma questão de avareza. Pode ser avarento em qualquer situação, qualquer benefício que se tenha. Inteligência, capacidade de resolver problemas, habilidades múltiplas, o virtuosismo, recursos de saber falar, de saber ouvir, com todos os outros recursos, Virtuoso. Não ser generoso é uma forma de avareza. Aliás, quando nós vamos ao dicionário, esse aqui nós encontramos no Wikipédia, nós encontramos o seguinte, avareza, substantivo feminino, qualidade ou característica de que é aparento, que tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. E, por extensão, a falta de magnanimidade, falta de generosidade, mesquinharia. Emmanuel ainda nos diz o seguinte, avareza é se apropriar sem direitos de concessões que o Senhor nos dá, que o Senhor traz, e usar desta apropriação indébita no jogo das nossas paixões. Paixões muitas vezes desgovernadas. Quando alguém se recusa a ajudar
a outrem, com medo do que se vão falar, com medo de perder reputação, é uma forma de avareza. Na verdade, esconder talentos que não se multiplicarão é uma forma de avareza. E talvez haja problemas na hora da prestação de contas. Vamos lembrar da parábola dos talentos. Na verdade, pela lei de causa e efeito, quando se tem o problema no plano espiritual, por conta de comportamentos equivocados, faz-se necessário um novo retorno à Terra, com dificuldades, às vezes bem amargosas, com carências daquilo que outrora, uma vez, tivemos e não soubemos dividir. Na verdade, quando nós entendemos que a avareza, por avareza, é um ato de esconder talentos de qualquer natureza com medo que ele se perca, temos que estar atentos a todos os nossos atos, porque apegos muitas vezes são formas de avareza. Apegos a objetos, àqueles que nos falam da memória de alguém, que poderiam ajudar, talvez, cobrir o frio de alguém, e nós guardamos aquilo. Talvez deva ser repensado. E Emmanuel, nos lembrando da fala, da parábola de Lucas, da passagem de Lucas, com a parábola do rico insensato, nos orienta. A vida do homem não constitui na abundância daquilo que possui, mas na abundância, na quantidade de benefícios que semeia, que esparge, fazendo com que se multiplique todas essas benesses, e assim estará atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Da parábola dos talentos, nós concluímos que, aprendemos, na verdade, que o não uso do talento, por menor que seja, para que se multiplique em benefícios e serviços adultos, pode gerar muitas dores àqueles que temporariamente o receberam. Estamos aqui para servir dentro de nossas possibilidades. O momento que estamos vivendo é de doação e de serviço. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Jesus, amado Mestre querido, nosso irmão, que oportunidade bendita nos é proporcionada neste dia, ao final de mais um encontro. Nosso coração está repleto de gratidão. Senhor, aqui estamos para agradecer esses momentos diários que nos enchem de alegria e de esperança. Pedimos, Senhor, que interceda junto ao Pai por nós, para que sempre possamos ter no nosso dia a dia, nos nossos desafios, esses momentos esclarecedores, que possamos despertar em nós a esperança, apesar de tantas dificuldades, de tantos momentos, às vezes, de angústia, de desânimo. Enxergamos em Ti, na Tua mensagem, explorada de forma majestosa e esclarecedora pela doutrina dos Espíritos, nos trazendo essa luz que nos guia no caminho do bem. Amado Mestre, interceda junto também a essa equipe responsável pela fluidificação da água, por essas vibrações
que adentram os nossos lares nesse instante. Obrigada, Senhor. Que possamos reconhecer a importância desta encarnação, de cada passo que damos, de cada progresso que fazemos, de cada luz que se acende, quando nós finalmente compreendemos o poder do Teu amor. Que assim seja, graças a Deus.